Ó, digo-vos, porém. Não, não gostei não. Diga assim com mais força. Digo-vos, porém. Viva no Espírito. E de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Amém. Diga Deus, eu estou aqui. Pode bradar. Amém, minha gente? Glória a Deus. Irmão, se você quiser tirar um pouco para mim, que é um grito. Já vou avisar, só daqueles barulhentos. Olha bem para mim aqui. Eu não vou ser cansativo. E você vai passear, você vai ficar aqui. Vai ser bem direto o que eu vou dizer para vocês. Olha aqui para mim. Esses dias eu ouvi uma palavra falando comigo, que você é pastor amigo meu, e eu fui embora para casa perturbado. Sabe quando aquela palavra vai para o seu coração? Eu não prego, mas pá. Aí Deus falou comigo algo que eu queria falar com vocês hoje, amém? Olha aqui para mim. Antes de eu falar aqui do Gálatas que nós lemos, eu quero contar uma história para vocês. Olha bem para mim. Você que está batendo aquele papo legal, para agora um pouquinho. Você que está virando para trás. Todo mundo fica olhando ver quem é, né? Ninguém é, só para chamar a atenção. Aqui, ó. Isso. Olha para mim, presta atenção. Ó, Jesus chegou para os discípulos e disse assim: meus companheiros, eu tenho um negócio para falar para vocês. Os discípulos disseram: o que é isso? Jesus disse: eu vou embora. E os discípulos ficaram tristes, dizendo: Senhor, o Senhor não pode ir embora, porque o negócio aqui já é difícil para o Senhor. Se o Senhor for embora, aí depois vai ficar difícil mesmo. Aí Jesus falou para eles: não fica triste, não. E naquele momento Jesus fez 3 promessas que hoje eu quero declarar aqui para nós hoje, amém? Jesus disse assim: não fica triste, porque aonde eu vou para o Pai, e lá onde eu vou ficar, tem um lugar separado para vocês. Quer que você não? Vou de novo. Eu vou para o Pai, e lá onde eu estiver vai ter um lugar separado para você. Amém. Jesus, você está ficando feliz agora. Aí os discípulos disseram: vai ter um lugar para nós mesmo? Jesus disse: vai. Então, qual que é a segunda coisa? Jesus disse assim: eu mesmo vou voltar. Não vou mandar ninguém. Vai ser Gabriel, vai ser... Não. Eu mesmo vou voltar aqui e vou arrebatar vocês comigo para lá. Aí eu disse para o mundo do céu: se vai ter um lugar para nós, se ele mesmo vai nos voltar. Ué, é bacana esse negócio. Jesus e qualquer outra coisa. Jesus disse assim: ó, ficai aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Hoje a gente fala amém, glória a Deus, mas os discípulos não entenderam nada daquilo. Porque revestir de poder, Jesus, isso é de comer, passar o cabelo, é PlayStation, o que é? Ele não sabe. Jesus disse assim: eu vou enviar, eu vou estar com vocês. Mas como assim, Senhor? Jesus disse para eles: eu vou mandar um consolador para vocês. Vai lá para a igreja, eu vou mandar um consolador lá para vocês. Olha aqui, eu imagino que ele trabalhando com o discípulo dizendo: Jesus foi, agora vamos todo mundo para a igreja esperar o consolador. Imagina comigo, naquele tempo, se tinha alguém enfermo, nem curava, era jeito. Se alguém estava morrendo, Jesus que ressuscitava, não era? Agora Jesus foi, e eles ficaram aos olhos humanos na mão, e agora? Mas Jesus fez uma promessa para eles: eu vou enviar um consolador para ficar com vocês todos os dias, e ele vai trazer poder para vocês. Sem entender nada, a primeira coisa que eu vou dizer, mesmo que você não entenda nada do que Deus quer para você agora, acredita, se Jesus falou, vai dar certo, viu? Foi todo mundo para a igreja, estava tendo uma festa de Pentecoste bem perto, e eles foram para a igreja, todo mundo, aquela alegria. Aí eu fico imaginando o Pedro dirigindo aquele culto. Imagina o Pedro dizendo: irmãos, vamos começar com o nosso culto, que vai chegar aqui um consolador. Eu não sei como é que vai ser. Talvez ele chegue um jumentinho, igual Jesus falou que chegou, ou talvez ele venha na carruagem de ouro, né? Eu fico pensando aqui com meus botões. Quem conhece alguém aqui na terra, alguém normal, a gente que chama Jesus? Conhece um Jesus na terra? Conhece alguém que chama Jesus? Eu conheço lá na minha cidadezinha, Nova Glória, no interior.
Já viu quando começa tudo bacana? Aqui tem projeto de vida, quando começa o ano, aquela campanha para todo mundo vir animar, não é? Mas quando chega julho, por isso que eu estou feliz de ver esse tanto de jovem aqui, porque julho já está lento. Não é? O feriado de 7 de setembro já está desviado já. Começa uma beleza, mas vai. E aconteceu assim, 1, 2, 3, verão, 10º dia. Eu imagino as irmãs chegando e dizendo, pastor Pedro, as panelas estão no fogo. Meu marido não é crente, eu tenho que ir embora. Já estou aqui uma semana. Outra chegando na casa de desculpinha. Ó, pastor, eu fui embora porque os irmãos não me escolam. A casa está bagunçada, vou passar roupa. E muitos desistiram. A segunda coisa que eu vou dizer para você aqui é que a vitória não é só para quem vem, é para quem permanece. Que a vitória, que a conquista, que a bênção de Deus não é só para quem vai junto com a galera, é para aquele que acredita e fica até o final. Bate no peito, diga seu nome, 1, 2, 3, Lucas. Pensou devagar, 1, 2, 3, Lucas. Eu sou. Não, diga, eu sou. Dos 120. Que fica, que acredita
Eles partiam o pão todos os dias juntos. Tinha uma comunhão, uma autoridade. O povo da cidade começou a vir. Mas você não bebeu? O que foi? E quando chegava lá, encontrava com algo sobrenatural. Vocês lembram quantos ficaram no culto? Era 100. Sabe quantos aceitaram Jesus? Mais de 3. Quanto? Como é que no culto de 120 aceita 3.000 rapazes? Diga comigo o poder de Deus. Espírito Santo. Comigo? Espírito Santo. É sobre isso que eu vou pregar hoje. Eu só quero falar dele. O Espírito Santo. Quando Paulo escreve aqui aos Gálatas, ele diz assim: eu sei que vocês aceitaram Jesus. Eu sei que vocês já não descem até o chão. Eu sei que vocês não cantam mais pancada. Eu sei que vocês não cantam mais música mandada. Eu sei que vocês já não usam seu corpo para o seu próprio prazer. Eu sei que agora você tem uma Bíblia. Eu sei que agora você tem uma vida com uma postura diferente. Aí, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas: igreja, mas eu quero algo além para vocês. Eu não quero que vocês apenas venham à igreja porque tem um compromisso com o seu líder. Eu não quero que você venha dizer: eu sou crente por um mero costume. Mas eu quero que vocês vivam no Espírito Santo. Essa promessa que Jesus fez aos discípulos e é nossa. Eu quero perguntar para você hoje: você vive debaixo dela? Quem é o Espírito Santo de Deus para você? Que papel o Espírito Santo exerce na sua vida? Paulo está dizendo aqui: olha aqui para mim, eu sei que você gosta de vir, mas o que é além? O que é que tem de além do que só um louvor que você leva para casa? O que é que você sente aqui, além de uma emoção qualquer? Olha aqui para mim, nós vivemos hoje numa sociedade, e eu tenho muito medo e muita dor em falar isso, que a nossa geração é uma das gerações mais distantes do Espírito Santo. Já percebeu quanto tempo nós passamos no WhatsApp, no Facebook? Já prestou atenção quanto que é legal conversar fiado? Já prestou atenção quanto tempo não fala nada com nada? Quem é que gosta de não fazer nada? Eu também. Tem dia que eu faço questão de ficar no quarto e eu fico deitado, sem dormir, olhando para cima, não fazendo nada. E é tão bom. Não é? João gosta disso. Minha esposa pergunta: o que é? Eu falei: nada. Está triste? Não, nada. Tão bom ficar assim, naquele silêncio. A gente gasta tanta coisa até sem fazer nada. E 15 minutos de joelho é muito para a gente. 10 minutos na Bíblia é muito. Uma vigília como essa, se o pastor disser: vamos orar hoje 40 minutos de joelho, eu acho que nem 10% consegue ficar ajoelhado. É uma ansiedade. Fica sentado, fingindo que está orando, o outro fica levantando. Não gosta. E não é a igreja de Palmeiras, não. É a igreja do Brasil. Olha para mim aqui. Hoje eu vim perguntar para você: você é cheio do Espírito Santo? Você sabe a presença? Porque olha, esse Espírito Santo que desceu não foi por outro motivo, não. Foi por causa de você. Ele veio para ser seu amigo. Ele veio para compartilhar com você todas as suas experiências aqui na terra. E olha, ele veio de uma forma que às vezes você ainda não parou para pensar. O Espírito Santo, ele veio com autoridade, com poder e com barulho. Alguém por aí está dizendo: não precisa disso tudo. Existe uma geração de frios, existe uma geração de gente morta, de gente que gosta do pecado, mas não quer sair da igreja. Antigamente tinha um povo que saía da igreja. Hoje não, hoje quer pecar, mas tem a cara de pau de estar aqui, vazio, mas não sai. Pensa que vai ganhar o quê? Pode mentir pro pai,
você fala, mas pensa. Fala, lindo de Jeová. Pastor, eu só quero dizer que eu não vou no encontro. Falei, vamos lá. O que é que você não vai vir? Eu preciso de você vai ministrar um louvor. Pastor, fala, menina. Posso falar? Pode, eu tenho resolvido chamar minha esposa. O que foi? Eu fiquei preocupado. Eu disse, o que é? Pastor, eu vou dizer. Pastor, hoje eu não vou não. Por quê? Irmão. Só os homens levantam a mão. Só os homens.
Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é de verdade, Deus sabe quem é de mentira. E hoje eu me trouxe aqui para dizer: se tu está vazio, Ele quer te encher aqui hoje. Deus não tem interesse de repartir você com o pecado. O Espírito Santo está cansado. Isso aqui é tão glorioso para dizer: de olhar para você todo dia acordar e não orar, de você todo dia almoçar sem orar, de você ir para a faculdade sem falar com Deus, de você voltar da faculdade e não falar com Deus, de você dormir e não falar com obrigado pelo Espírito Santo. Hoje à noite, de você voltar ao primeiro amor e dizer: Espírito Santo, aonde foi que eu te perdi? Eu quero buscar de volta a sua presença dentro de mim. O Espírito Santo não quer andar com você. O Espírito Santo não quer te acompanhar, ele quer morar dentro de você. Você é o templo dele. O que é que te impediu? Qual foi o pecado que te fez perder a graça? É fácil perceber. Vamos ficar de pé para cantar um louvor. Tem preguiça de ficar de pé para cantar um louvor. Se chamar para uma gincana, um lanche, uma pizza de graça, não cabe. E retira. Tem que ser 5 horas. Mas oração matutina não vem. Isso aqui nem Palmeiras não, lá na igreja piorou. Deixa eu falar para você aqui. Não vale a pena viver aqui sem a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo quer participar com você até dos mínimos detalhes da sua vida. O Espírito Santo quer te ajudar a escolher o curso que você vai estudar. O Espírito Santo quer cantar com você. O Espírito Santo quer entrar no seu quarto. Esses dias eu falei com o menino assim: tudo bem? Ele disse: pastor, fala a verdade que ele está bem. Eu falei: que foi? O povo fala que arrepia. Quem já arrepiou na presença de Deus? É top, não é? Quem já chorou hoje? Eu já vi. Quem já chorou? Eu já chorei. Não é bom, gente? Quem já tem vontade de pular? Ele falou: pessoa fala que pula, que grita, não sinto nada. Eu falei: tu é crente? Ele disse: eu sou filho de porque, ó, Deus não tem dentro, viu? Não é porque você foi aqui que está garantindo sua vida com Deus, não, filho. Eu vou caminhar para concluir agora. Ele disse: não sinto nada. Eu falei: olha, conselho meu pessoal, pega uma cadeira, vai para o seu quarto, coloca na frente da cama, senta na cama e fala: Espírito Santo, eu só vou levantar daqui na hora que o senhor sentar aqui e falar comigo. Eu pensei que ele ia falar: ô, glória, sabe o que ele falou? Tá amarrado. Espírito Santo, medo. Sabe por quê? Porque peca o mesmo pecado todo dia. E pensa que a misericórdia nunca vai ter fim. E pensa que Deus vai perdoar toda a vida. Cuidado. Eu já vi gente abusar da graça e cair em desgraça. Não perca o Espírito Santo de vista nem um só dia na sua vida. Não vale a pena. Antigamente, quando você perguntava para as crianças: quem quer ser pastor? Todo mundo. Hoje você pergunta para as crianças de 5 anos: quem quer ser pastor? Aquela chama do Espírito Santo, gente, está normal vir no culto, não sentir nada. Quem, sinceramente, quem já veio no culto não sentiu nada? Eu já. E isso é o pior absurdo que existe. O Espírito Santo, ele não quer só fazer presença aqui, que é o primordial. Ele quer andar com você e ir lá para a sua casa junto com você. Ele quer te acompanhar de madrugada. Ele não quer só que você fale com ele. Ele também quer falar com você. Olha aqui para mim. Eu sempre preguei, sempre cantei. Nunca foi bonito, nunca foi rico. Nunca foi nada. Não rico. Mas eu sempre pensei: se eu for cantar um cheio de poder de Deus, Deus vai abrir uma porta para mim e eu vou casar. Porque não é possível. Porque se você não é bonito, se você não é rico, seja crente. Pelo amor de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. E se é bonito, seja cheio também. Entendeu? E um dia eu cheguei em Goiânia, onde eu fui parar na Virgínia, e eu vi essa moça lá. E ela dançava de um jeito diferente, ela fazia coreografia, mas debaixo do pedaço ela faz faísca de fogo. Tchau! Rapaz do céu!
atrai o rapaz pelo decote que você usa. Não atrai o rapaz pela roupa apertadinha que você consegue vestir. Muito menos pelo que você posta no Facebook. Atrai o rapaz de Deus pela presença do Espírito Santo que está dentro de você. Em toda a igreja, quem conhece aqui as Marias Gasolina? Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar de Maria Chuteira? Existe uma classe por aí, não, aqui, as Goiânia, que são as Maria Talento. O caboclo é feio, desnutrido, esquisito, não é crente, mas ele toca bateria. Aí a Maria Talento já diz, acha que é de Deus. Se o caboclo é esquisito, não interessa se é crente ou não. Se ele canta, acha que é de Deus. E eu achei que era mais uma Maria Talento. Terminando o culto, arrumei minha roupa, conferi o hálito e fui em direção dela. Quando ela chegou bem perto, eu disse, paz do Senhor. Eu achei que ela ia dizer, ela disse, paz do Senhor, dá licença. Eu corri na amiga e disse, pai, não deu moral pra mim não, eu sou o pregador da festa. Ela disse, essa aí é crente. Eu falei, vixe. Mas aconteceu uma coisa, quanto mais ela me dava mão, mais ela me negava, mais ela me tirava, mais eu ficava doidinha. Nossa, você não precisa ligar com ninguém por causa do namorado. O que é seu, o Espírito Santo vai apresentar para você. O que é teu está guardado, e como diz a minha avó, o povo não ama. Fui lá um dia no serviço dela, descobri o trabalho dela. Quando eu entrei lá, eu achei que ela ia dizer, nossa, você é aqui. Quando eu entrei, disse, estou lá, ela disse, oi, está de Senhor. E eu fiz aquele assunto bem inteligente, com bastante papo. Eu disse para ela assim, o sol está quente hoje. Quem nunca? Ela disse para mim, bem quente. Eu disse para ela, não tem porque ela um bom tempo. Eu disse, não, Júlio. Fui embora bravo. E aí fui tentando, e a povo, ela quer perdão, ela crente, é porque ela quer fiel. Irmão, menina de Deus é diferente. Você não chega passando manca. Menina de Deus, em primeiro lugar, ela põe você de joelho para saber o que é que Deus quer desse namoro. Depois de um bom tempo de canseira, ela disse, vamos ver. Eu falei, o quê? Sim ou não? Vamos orar, para ver se é assim. Eu falei, quantos meses? Eu falei, meses? Eu falei, um ano, irmão, orando. Eu dizia, sardinha, meu Deus, sardinha. Mas olha, o Espírito Santo não deixava eu esquecer dela. Era um negócio doido na minha cabeça. Mas chegou um dia que eu comprei uma rosa, já tinha um ano de oração. Fui lá, porque tem que fazer a sua parte, viu, menino? Você reclama que não te dá ninguém, mas você não pedia nem o cabelo, meu filho. Não tira nem os cravos da Larissa, vai ficar difícil. Fui lá, me ajoelhei nos pés dela e disse para ela assim, Júlia, você aceita namorar comigo? Ela disse, sim. Foi sim, gente. Sabe quando você vê estrela? Plim! Eu levantei e pensei, comigo pronto já. Ela disse, a minha esposa, gente, ela nem gosta de falar isso, que ela é tímida. Ela é o oposto de mim. E chega na igreja e pensa, sua esposa canta? Eu digo não. Sua esposa prega? Eu digo não. Dá testemunho? Eu digo não. Lê um versículo? Eu digo não. O que é que a esposa fala crente, né? Se eu cheguei na igreja e não pergunto, sua esposa fala? Eu disse, não. Tadinho, não.
Em nome de Jesus. Amém? Eu disse, amém. Ela disse, pode me dar um abraço? Eu falei, não, vamos embora. Me abraça e digo, não, vamos embora. Fui embora, pensei, muito doida. Sabe o que Deus falou para mim? Você acabou de conhecer a mulher que vai fazer a minha obra na terra do seu lado. A mãe dos seus filhos, aquela que não vai te deixar quando a coisa acabar, aquela que vai pagar preço na oração contigo, aquela que vai guardar contigo as promessas que eu tenho para a sua vida. Fica tranquilo, se o Espírito Santo te ajudar a escolher, a sua escolha será a melhor de todas. Eu vou acabar dizendo, o Espírito Santo não é aquele terceiro Deus, porque eu pergunto para alguém e alguém diz, Espírito Santo, sei, tem um pai, né? Aí tem um filho, né? Aí tem um Espírito, né? Não, o Espírito Santo ele quer estudar com você aquela matéria difícil. O Espírito Santo ele quer te encher. Quem aqui já foi cheio do Espírito Santo de falar em no meio do ônibus? Tem uma doida ali, tem outra ali. Quem já orou dentro do banheiro da faculdade? Quem já orou dentro do banheiro do trabalho? Isso é ser cheio. Eu não quero que você viva aí, não. Eu quero que você tenha a presença de Deus ao ponto das pessoas querendo saber o que é que você tem de diferente. As pessoas precisam ver o brilho do Espírito em você. Eu estava no aeroporto de São Paulo. O aeroporto de São Paulo é muito cheio. Pode puxar lá. E de repente eu estou andando lá, eu estou ocupado para perder meu voo. Alguém puxou minha roupa. Era um menininho, uma mulherzinha, uma senhorinha desse tamanhozinho. Eu virei e falei, o que é, mãezinha? Ela disse assim, ei, você é crente, né? Eu falei, porque quem é crente tem o povo do Espírito Santo, ela é cheia? Ou quem é vazio? Responde assim, sou, mas eu fiquei de boa. Agora quem é cheio do Espírito Santo, a pessoa pergunta, você é crente? Eu sou, graças a Deus, por crente. Eu falei, sou crente, graças a Deus. E ela disse assim, e você é pastor, não é? Eu disse, sou e dos bons. Por que a senhora tem oração? Ela disse, não, só queria confirmar. Vou lá e falou, é Letícia, é pastoria dos bons, é mesmo. Vocês estão loucos, seu pai? Ou melhor, seu pai já pediu oração para você. Você agora que está orando, seu pai. Você usa a boca só para tem comunhão com o seu amigo da escola? Já pôs a mão no demoniado? Eu estava no ensaio esse dia de louvor, porque levita, me perdoa os tocadores e os músicos aqui, uma classe meio difícil, só quer brilhar e não quer pagar preço. Eu estava no ensaio, os cantores, os tocadores, de repente caiu no demoniado, eu falei, pessoal, que pessoal que é? Estava tudo lá fora na janela, precisa brincar, mas você nem gente que tem medo do escuro, gente que tem medo de demônio, gente que tem medo de profeta. Eu conheço um quando eu levando famílias dele, não, vamos correr. Quem é o Espírito Santo para você? É só mais Deus que você vai falar? Ou ele é o seu amigo que anda com você, que chora com você? Ele é alguém que te ajuda a escolher as suas escolhas, suas decisões. Eu vim aqui dizer para você hoje, se você reconhece que está vazio, que está aqui só de aparência, hoje o Espírito Santo quer voltar para dentro do seu coração. Eu quero desafiar jovens. Eu vou acabar agora, tá? Em Jesus. Depois eu não volto, você não vai poder. Eu quero desafiar jovens, moças, rapazes, que a partir de hoje não querem apenas ser ou parecer crente, querem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quem é o menino que vai vir aqui orar comigo? De gás, a gente consegue fazer o movimento só agora. Tem como descer e dar um pouco aqui? Você vai ter um baixo. Eita, mas não vou ter essas coisas não. Pode vir, chega bem perto de mim. A partir de hoje, você não está só. Talvez alguém vai te deixar, seu pai, parceiro, colega, mas você nunca vai se sentir só. Porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Olha aqui para mim, presta atenção. Na minha igreja tinha um rapaz chamado Carlos.
Ele veio de uma igreja tradicional, não falava línguas, não tinha poder de Deus, não tinha autoridade, não tinha esse mover. E eu lembro quando ele chegou, olha aqui, quando ele chegou na Assembleia, ele achava tudo diferente, porque ele tinha uma graça na igreja, uma glória, uma autoridade, uma presença, que olha aqui para mim, nós somos pentecostais, gente. Nós somos aquele povo que pega fogo e relampagueia, para que esse negócio de uma vida de meia boca, de vez em quando, não, jovem, aonde ele ora, tem poder de Deus sim, tem salvação, tem cura. Quem é que disse que não? E ele via aquelas maravilhas, ele perguntava assim para mim, Lucas, eu dizia, o que, Carlos? Carlinhos? Ele dizia, por que o pastor fala que está pegando fogo? Eu dizia, um dia você vai entender. Como assim? Um dia ele ficou preocupado, porque ele disse que irmão falou assim para ele assim. Falou para ele assim, Deus, queima ele. Ele disse, e a irmã disse, queima ele. Eu não entendi nada, mas aí nasceu um desejo tão grande nele de experimentar, que eu disse para ele assim, o dia que você for batizado, eu disse, quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é que fala em línguas? Glória, agora quem nunca falou em línguas? Nunca levantou. Isso. Olha aqui para mim, você que nunca falou, ou você que já falou e está enferrujado, você precisa querer. O desejo precisa ser da sua parte, porque o Carlinhos, o sonho dele era falar em línguas. Fazia uma roda igual agora e perguntava para os jovens, qual é seu sonho? Aí alguém dizia, quero ser doutor, quero ser advogado. Aí perguntava para o Carlinhos, qual é seu sonho? Ele dizia, eu queria falar em línguas na embaixada do poder. Todo mundo ri, vocês estão rindo. Todo lugar que perguntava, qual é seu sonho? Ele dizia, eu queria falar em língua estranha. Ele desejava hoje. Nós não desejamos mais ser cheio. Parece que o diabo não pode tirar aí, quem é cheio de poder, quem como dizem, é cafona, mentira, viu? Cafona, esquisito e feio, é ser morto. Você conversa no inferno. Nós somos cheios do poder, sim. Ora! E o sonho dele era falar em línguas. Todo o congresso, ele vinha aqui na frente. Estou acabando. Todo o congresso, toda festa, todo mundo ia na frente receber. E o Carlinhos ia, hoje eu vou receber. Todo mundo vinha falando em línguas, de repente já viu o Carlinhos assim. Eu disse, e aí, Carlinhos? Ele disse, não tem como. Eu falei, Carlinhos, fala, você está embarcado? Não estou não. Por que assim? Você sente aquela alegria? Sim. Dá aquela vontade de chorar? Dá. Vem aquela alegria na cabeça, gente. É língua esse? É língua esse? É estranho mesmo. Relaxa que é estranho. Vem aqui negócio esquisito. Já era o Espírito Santo pertinho para te encher. Só que o Carlinhos tinha um negócio, ele falou assim, parece que essa língua vem da carne. Eu falei, que língua da carne, menino? Ah, não, mas parece que essa língua estranha foi da missionária. Que língua missionária é? É Deus que está te dando. É Deus que está te enchendo. Recebe e tem coragem de falar. Só que o Carlinhos parece que travava, mas ele não tinha, nunca perdido o desejo. Você não pode perder o desejo de ser cheio. Queira isso para a sua vida. 2 horas da tarde no domingo, eu tinha acabado de comer aquele macarrão com bife e coca. Glória ou não? Eu estava lá porque domingo é dia de dormir no sofá. Quem estava no sofá domingo? Ah, gente, mas é bom demais, não é? Quando eu estava lá no sofá com a barriga cheia, de repente ele abriu o portão. Eu dizia, logo quem é? Eu vou dizer, é o Carlinhos. O que é, Carlinhos? Ele dizia, vamos lá na igreja orar comigo, para me falar em língua estranha. Eu dizia, mas é 2 horas da tarde, já domingo, eu acabei de almoçar. Não, mas mano, e a igreja não tinha funcionado, não, era um calmozão. E eu ia, orava, e ele queria, mas não falava. Todo o congresso, ele não falava. Mas era um monte, era buscando, desejando. Teve um congresso, olha para o meu 2009. Ele falou para mim assim, pastor, eu só vou voltar desse congresso hoje, falando em língua estranha. Por fora, eu fiz assim, amém. Por dentro eu pensei, misericórdia. O pastor chamou todo mundo na frente, orou, todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Eu olhei no meio do povo, lá veio o Carlinhos assim, ó. Aí eu fui consolado, disse, Carlinhos, não foi, né? Ele disse, não. Eu falei, no que vem,
ministrar hoje. Vamos ali no canto, eu falei, eita. Fomos no canto. Ele falou, ora para mim, ajoelhou. E eu confesso que eu fiz aquela oração já passada, 3 não orou. Eu disse, Deus, está batizando esse menino. Ele falou, eu falei, o quê? Ora direito. Pingo na minha testa. Faz a... E os irmãos já fechando a igreja, tinha acabado. Aí eu lembro do sobreiro, o braço da manhã, o Raimundo, bigodudo, falei, essa aí é Cateté. Chamei os obreiros, vem cá, vem com o tropeiro. Fizeram a roda, com o Carlinhos, e disse para ele, vai receber, vai dando glória, vai receber. E teve um que falou, deu uma tira no primeiro nome dele, me falou. Falou,
a moça aí, a gente se tremeu as pernas. Eu disse, não, senhor, não fala. Ele disse, não, é porque eu vim comprar aqui uma basura em canta, na cheia. E eu botou o dedo na cabeça no meio, na hora ele tá. Você sabe que Jesus te ama? Todo mundo está pedindo pessoa aqui, irmãos, estão rindo aqui. Sabe o que aconteceu? Olha para mim, vou gravar agora. 2 lágrimas escorreram do bolso daqueles adolescentes. Quando aquele também começou a chorar, a moça estava com o caixa de celular pronto. Está chorando como também? O que foi? Quando